Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. Olha só, eu preparei aqui uma revisão para que a gente possa falar um pouco sobre a classificação dos países e no final bater um papo sobre o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Preparados? Bom, dá uma olhada. Gente, na época da Guerra Fria 1945, tem autor que fala 1947, tudo bem, começa ali e vai até 1991, dissolução da União Soviética. Então, nesse período, pós-Segunda Guerra Mundial, 1945 até 1991, tem esse período que a gente chama Guerra Fria. Você se lembra? É aquela briga entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e sistema socialista. Por que isso é importante? Para lembrá-los que nessa época a classificação dos países praticamente era feita da seguinte forma: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Quem era o chamado primeiro mundo? A nata, o topo ali, os chamados países desenvolvidos capitalistas. Então, uma França, uma Alemanha Ocidental, Itália, Canadá, Japão, Estados Unidos, os países mais ricos no sentido dos maiores PIB, grau de industrialização, excelentes níveis ali de desenvolvimento humano, aquela coisa toda. Ok, expectativa de vida mais elevada, relativamente baixa mortalidade infantil, então boas condições sociais. Esse era o grupo capitalista de países desenvolvidos, chamado primeiro mundo. Quem era o segundo mundo? Então veja, olha, o primeiro é top, o segundo mundo, mais ou menos, né? O terceiro mundo já está um negócio bem ruim. Então o segundo mundo eram aqueles países durante a Guerra Fria que eram de economia planificada, países socialistas, mas que tinham um relativo grau ali de desenvolvimento humano também. Então, bons indicadores educacionais, muitas vezes, alguns bons indicadores de saúde e algum certo grau até de industrialização. Aí nós temos o chamado terceiro mundo. Quem é o terceiro mundo? Aí já dá para pensar que, poxa, tem o primeiro, né, que é a nata, tem o segundo ali, mais ou menos, aí tem o terceiro, complicado, né? E era isso mesmo. Terceiro mundo, tanto nós tínhamos países capitalistas, como países socialistas. Mas, professor, não era para colocar o socialista aqui? Mas aqui eram aqueles socialistas que tinham relativamente boas condições, relativo grau de industrialização, a condição social, lembra? Aqui não. Aqui realmente tanto faz se você era capitalista ou socialista, mas você tinha péssimas condições sociais. Então pensa um pouquinho nisso. E a gente vai pensar que nessa época aqui também, o mundo era muito dividido do ponto de vista geográfico num cenário oeste versus leste. Isso aqui, na verdade, era só um simbolismo para dizer o seguinte, que a maioria dos países do chamado segundo mundo, os países ali socialistas, eles estavam mais para o leste do globo. E a maioria dos países capitalistas, eles se localizavam mais para o oeste do globo. É claro que isso não era perfeito, a linha que dividia isso aqui não era o meridiano de Greenwich, que serve hoje como a linha que divide os dois hemisférios, leste e oeste, era apenas aquela questão de aproximação, uma questão ali mais de simbolismo, ok? Fácil, né? Aí vamos lá, 1991 acaba praticamente a Guerra Fria, porque nós temos a dissolução da União Soviética, aquela briga entre soviéticos, então, e estadunidenses, aquela briga capitalismo versus socialismo vai perdendo lugar. Com isso, a gente fala em uma nova ordem mundial, lembrando que a Guerra Fria é a velha ordem mundial. E aí, nessa nova ordem, a gente tem um conflito mais norte e sul, com iniciais maiúsculas, para dizer que praticamente os países desenvolvidos seriam os países do norte, e os países subdesenvolvidos, os países do sul. Isso quer dizer o seguinte, que a maioria dos países desenvolvidos do planeta ficam mais ao norte dele. E a maioria dos países subdesenvolvidos do planeta ficam mais para a porção sul, tá certo? Da Terra. Então, isso aqui também é mais uma vez um grande simbolismo. Até porque a gente lembra que tem dois países que caem muitas vezes em diversos vestibulares e tudo mais, que é a Austrália e a Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul, mas pertencem ao norte desenvolvido. Ou seja, assim como o meridiano de Greenwich não era a linha perfeita na Guerra Fria para separar os países do oeste e leste em termos de conflito geopolítico e ideológico, a linha do Equador também não serve para cá. Porque a linha do Equador ela não delimita os países do norte e do sul em termos de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então fica a dica para vocês. Agora o interessante mas o que é que significa ser um país desenvolvido? O que é um país
subdesenvolvido. Então isso aqui era muito usado no início dos anos 90. Então a gente falava assim, olha, um país desenvolvido geralmente tem uma expectativa de vida relativamente maior do que a de um país subdesenvolvido. Geralmente um país desenvolvido não é tão dependente em termos de tecnologia de outros países. Muitas vezes são países que acabam não tendo tanta dívida, acabam tendo melhores condições sociais, uma mortalidade infantil muitas vezes menor, uma taxa de analfabetos relativamente pequena ou muitas vezes até inexistente, e o contrário vai acontecer nos chamados países subdesenvolvidos, vários problemas sociais, favelização, inchaço urbano, problemas de transporte ali, dívida externa muitas vezes elevada, baixo grau ali tecnológico, muitas vezes uma economia complicada, pouco diversificada, e aí mortalidade infantil muitas vezes mais elevada, baixa expectativa de vida. Isso aí servia muito para diferenciar essa questão dos desenvolvidos e dos subdesenvolvidos. Agora, é interessante a gente destacar que a partir principalmente de 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, alguns países que eram considerados subdesenvolvidos, exemplo, Brasil, México, própria África do Sul, eles acabaram desenvolvendo um certo grau de industrialização. Foi o caso brasileiro, principalmente ali no final do primeiro tempo ali que nós temos do Vargas, da era Vargas, né? Então por volta ali da Segunda Guerra Mundial, um grande grau de industrialização no país. Depois a gente tem também na década de 50 o próprio Getúlio retomando, né, ao poder aqui no nosso país, a criação da Petrobras, aquela coisa toda. De 55, 56 até 60, 61 por ali, o Juscelino Kubitschek, o elevado grau também de industrialização, o México também. Aí começamos a chamar esses países de em desenvolvimento, para dizer que, olha, eles ainda possuem alguns indicadores sociais relativamente ruins, mas eles estão conseguindo ali um certo grau de desenvolvimento, estão em desenvolvimento. Como assim? Melhorando a industrialização, melhorando o indicador social aqui, outra ali também. Aí começaram a usar muito esse termo a partir dos anos 90, países em desenvolvimento. E aí nós temos outra expressão que é essa, países ou país emergente. Isso aqui ganhou muita força, sobretudo a partir de 2001, quando a gente teve a criação dos chamados BRIC. Na verdade, esse BRIC não é um bloco econômico, nada disso. A gente tinha um economista chamado Jim O'Neill, onde ele chegou e falou, olha, estou identificando 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China. Então no começo era BRIC, não tinha ainda o S de BRICS, porque ainda não tinha a África do Sul ali em 2001, tá? Então era só BRIC. E ele falava, olha, esses 4 países, eles estão crescendo muito economicamente, o PIB deles, né? Eles estão, por exemplo, atraindo muitos investimentos. Olha, se alguém quiser investir, corre para esses países, porque eles estão com o mercado consumidor em crescimento, estão fazendo grandes obras, infraestrutura, sediando grandes eventos esportivos, não é verdade? Em 2008 você teve uma Olimpíada em que país? Na China. Se você pegar a Copa do Mundo relativamente recente, 2018, nós tivemos na Rússia. O Brasil sediou 2014 uma Copa do Mundo e 2016 uma Olimpíada. Então veja que até os grandes eventos esportivos estavam muito ligados a essa questão desses países emergentes. Então eles estavam atraindo muitos capitais, muitos investimentos, seja pelo seu grande mercado consumidor, grandes territórios, disponibilidade às vezes de recursos naturais. Então eram países promissores para o chamado capitalismo global. E, por fim, eu quero falar do chamado IDH, que é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano, que mede basicamente 3 coisas, moçada. Primeira delas, a questão da saúde, a outra, educação e a outra, renda. Então, renda per capita é muito utilizado para calcular o IDH, a questão da expectativa de vida, mortalidade infantil na saúde e a questão da educação. O analfabetismo, a evasão escolar ali, a taxa de escolaridade, o grau ali, o nível de instrução das pessoas de um país. Então esse é o chamado IDH, fica a dica. O IDH começou a ser medido praticamente a partir também de 90, 91 por ali, na nova ordem mundial, e a ONU dizia que antigamente nós tínhamos 3 níveis, baixo, médio e elevado IDH. Em tempos mais recentes ela criou agora o grupo chamado muito elevado. Então hoje nós temos baixo IDH, médio IDH, elevado IDH e um IDH muito elevado. Tranquilo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa revisão sobre a classificação dos países e a questão do IDH. Forte abraço e até o próximo vídeo.
Tchau.